Olá, gente, professor e turma. Neste vídeo nós vamos apresentar para vocês uma luz hermenêutica sobre o texto normativo e norma, sobre o caráter holográfico do direito e sobre a teoria estruturante de Frederick Miller, que estão também muito bem interligados e podem parecer até termos difíceis de se entender à primeira vista, mas esse é o objetivo do trabalho. Destrinchar para vocês o que eles significam para ficar mais fácil o entendimento, ficar melhor e para vocês absorverem bem o conteúdo. Bom, para que a gente possa entender as diferenças existentes entre texto e norma, primeiramente se faz necessário que nós nos voltemos, ao processo de interpretação da hermenêutica clássica, o qual pensava que para que a gente entendesse a vontade de uma norma, o espírito do legislador ou até mesmo a correta interpretação de um texto, nós tínhamos que seguir métodos certos. Quais sejam, por exemplo, primeiramente eu compreenderia algo, depois eu interpretaria e por fim eu poderia aplicar. Ou seja, o processo de interpretação seria um ato cognitivo e se fazia necessário que nós tirássemos da norma tudo que ela continha na sua essência. E esse é o problema, porque de um ponto de vista de uma hermenêutica filosófica, as palavras não carregam seu próprio sentido, esse sentido precisa ser desacoplado. Então, o processo de interpretação clássico possui justamente essa falha de achar que o intérprete ele só pode colocar o sentido em algo a partir de uma realidade nua e crua, como se os processos de compreensão e interpretação fossem distintos. E tudo isso ainda tinha que ser complementado no caso concreto, no momento que o intérprete verifica a compatibilidade de um fato à lei. Então, superando essa visão clássica, fica bastante evidente que existe uma diferença entre o texto jurídico e o sentido desse texto, que não existe por si só, porque as palavras não carregam seu próprio sentido. Então, essa é a diferenciação entre o texto, que é a lei, e a norma, que é o sentido dessa lei. Da mesma forma que eles não são equivalentes, eles também não são autônomos. Ou seja, existe uma diferença ontológica, uma diferença de ser. Então, finalizando essa crítica à hermenêutica clássica, como eu já expliquei, fica bastante evidente que as palavras não carregam em si mesmas seus próprios sentidos. Esses sentidos têm que ser dados pelo intérprete, no caso concreto, no processo de concreção e de aplicatio das normas jurídicas. Então, para fechar esse bloco, agora nós iremos evidenciar os conceitos de texto e norma, para que vocês vislumbrem melhor essas duas acepções à luz da crítica hermenêutica do direito. Então, por texto, se compreende a lei escrita. E a norma, por sua vez, corresponde ao sentido dado à lei pelo intérprete. E como já ficou muito bem frisado, a linguagem não possui essências. Ela vai depender, do contexto de uso, do campo linguístico daquele intérprete. Então, é por essa razão que a crítica hermenêutica do direito, ela procura demonstrar que as regras são compreendidas de forma porosa, de forma aberta, maleável, justamente pelo fato de que o seu sentido dependerá da sua aplicação. É comum, no aspecto de tratar o direito como uma prudência que foca sua ação de juízo na distinção entre o que é mal e bom, compará-lo com algumas artes, por exemplo, a música. Isso porque os dois possuem o chamado caráter alográfico, ou seja, são matérias que necessitam da intermediação de um intérprete. Dessa forma, sabendo que o direito carrega esse apreço pela figura do intérprete, seria equivocado tratar o texto legislativo como direito completo. Essa completude só vai ser alcançada quando o intérprete do direito produzir o sentido. É justamente nesse ponto que se dá a distinção do direito e de algumas artes, no que diz respeito ao seu posicionamento alográfico. Isso vai ser explicado pelo fato do direito buscar a própria necessidade no dever de aplicação, e não puramente na beleza do fato, ou seja, naquilo que é belo por si só. Sob essa lógica, não é exagero que se diga que a interpretação e a aplicação do direito formam uma operação unitária. Assim, interpretamos para aplicar o direito, mas não nos limitamos a somente interpretar, dando continuidade à compreensão dos fatos. Logo, a interpretação dos textos é constitutiva e não puramente declaratória. Para Hans Kelsen, no que tange à questão do intérprete, só existe um intérprete que seja de fato autêntico, o juiz. Isso se explica pelo fato dos textos normativos clamarem pela interpretação da necessidade de aplicação concreta. Em síntese, o intérprete não cria a norma, ele a produz.
A norma, portanto, se encontra em estado de potência dentro do texto normativo, esperando a interpretação para ser descoberta. Isso não significa que há uma única interpretação normativa correta, nem tampouco que se deve interpretar o direito de maneira simplista, singular e fragmentada. Para isso, é importante que lembremos da metáfora da Vênus de Milos, criada pelo jurista e ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, Eros Roberto Grau. Nessa metáfora, imaginemos que 3 blocos de mármore são dados a 3 escultores, e o pedido é que eles esculpam uma Vênus de Milos. O resultado, obviamente, 3 Vênus de Milos, mas mais importante, 3 diferentes Vênus de Milos, com nuances específicas e traços autorais. Assim, o que fizeram os escultores? Revelaram o conteúdo que permanecia latente em potência dentro do mármore, sem executar essa tarefa de maneira mecanizada e padronizada, mas sim sempre elevando-a a um grau de ponderação. Nesse sentido, é imprescindível entender que as diversas dimensões da sociedade exigem que o fenômeno jurídico se manifeste de várias formas. Por isso que é necessário um intérprete cada vez mais preparado e equipado para saber agir nas circunstâncias às quais ele está, às quais se apresentem. Pois à medida que o direito se aperfeiçoa, seus operadores acabam sendo cobrados a se tornarem mais sábios e assim são mais desafiados a agir com prudência na profissão. Nesse sentido, o intérprete se faz mais essencial nos momentos em que a lacuna é evidente no ordenamento jurídico. E o problema da lacuna, conforme Carneluth, põe sobre o intérprete 2 deveres de diagnosticar a solução. Um de unidade negativa, que seria de extinção das antinomias, e o outro de unidade positiva, que seria de preenchimento das lacunas. Ambos são erros que deixam o ordenamento jurídico incompleto. O primeiro, por meio da exuberância, e o segundo, por meio da insuficiência. No capítulo sobre enfoques metodológicos para a apreensão da norma e realidade na jurisprudência da Corte Constitucional Federal, o autor traz à tona uma reflexão acerca de alguns tipos de estruturas e funções fáticas na concretização de disposições legais que são respaldadas na prática da decisão da Corte Constitucional Federal. De início, há de se mencionar a relação entre o direito e a realidade para a concretização das normas vigentes, de acordo com a teoria do direito. De modo que a jurisprudência se concentra legitimamente na decisão justa do caso particular, embora converta, expressamente ou não, fatores de realidade em elementos integrais da concretização. Ou seja, sob a ótica da estrutura da ação jurídica prática, o direito e a realidade não promovem cada um por si e de modo independente uma relação entre entidades existentes, mas eles apresentam fatores atuantes na concretização do direito e são dotados de autonomias relativas. Já em relação aos problemas da concretização prática da norma, a realidade afetada por essa regulamentação não é, como nas abordagens da teoria do direito, indistintamente confrontadas como a norma compreendida, sendo de modo isolado e imperativo, como realidade pura e simplesmente ou como a totalidade das situações sociais históricas. Por isso, existe a máxima da decisão do caso particular, que eu havia mencionado anteriormente, em que o legislador não deveria, na regulamentação de uma determinada esfera, considerar todas as diferenças fáticas, a não ser que essas diferenças sejam extremamente significativas. Essa máxima, que é tradicionalmente formulada pela Corte, ela diz mais ou menos que, ao proceder à regulamentação, o legislador ele precisaria estar atento às estruturas básicas do conteúdo, que são relativas ao respectivo âmbito normativo. A Corte Constitucional Federal está vinculada a uma doutrina tradicional de interpretação? Bom, como vamos observar, é contraditório dizer que a Corte Constitucional Federal está vinculada a uma doutrina tradicional de interpretação e que aplica métodos de interpretação, sejam gramaticais, sistemáticos, históricos, etc. Isso tudo porque, na prática de interpretação da Corte, o princípio de interpretação gramatical, que é o que fixa o texto literal como limite da interpretação, possui esse texto literal e ele é negligenciado, de modo que a conclusão ela acaba sendo convertida num eixo material de decisão. Além disso, cabe mencionar que a Corte não aborda ou somente toca de leve esses problemas metodológicos emergentes e transforma esses pontos de vista materiais, que são indispensáveis à norma, em elementos decisivos da concretização do direito. Isso tudo demonstra que, como o próprio autor fala, a autolimitação programática aos meios de interpretação tradicionais é ilusória, tendo em vista os problemas da prática, bem como que também os princípios tradicionais de interpretação. De modo que esses princípios tradicionais de interpretação, eles possuem inúmeros elementos que acabam
encobrindo verbalmente processos que vão além da compreensão habitual da norma jurídica. Partindo para as diferenças fáticas do âmbito da vida humana, que é regulamentado e avaliado de acordo com os aspectos da justiça material e também de acordo com o enunciado normativo, não são tratadas apenas como pontos de referência conceituais da argumentação metódico-verbal, mas com aquela peculiaridade e importância da sua faticidade empiricamente constatada como fatores integrais da decisão judicial, como pressuposto da norma da decisão. E é por essa razão que isso vai justificar os métodos jurídicos, ou seja, os métodos que são respaldados na teoria da norma. Eles avaliam a alteração das relações fáticas ou, de certa forma, uma transformação fundamental, de modo que a norma remanescente, que é inalterada não apenas no seu texto literal, mas também de acordo com a compreensão tradicional, pode se tornar inconstitucional por força da mudança empiricamente constatada dos fatos, ou seja, quando a gente vivencia algum fato novo. E como pressuposto para isso, a Corte Constitucional Federal ela alega que tais relações, às quais a regulamentação se refere, elas precisariam ser fundamentalmente transformadas. Por fim, cabe dizer que a Corte Constitucional Federal, para que possa de fato concretizar a prática da norma, utiliza-se de enfoques metodológicos para que se possa ter uma melhor apreensão da norma e da realidade. Desse modo, eles avaliam todas as diferenças e relações fáticas, bem como a questão da decisão justa do caso particular, para que se possa chegar numa relação concreta entre o direito e a realidade, avaliando todos esses pontos e para que haja uma interpretação correta, factual. Bom dia a todos. Sou Viviane e vim trazer para vocês uma visão comparativa da teoria estruturante de Friedrich Miller com a teoria da interpretação de Hans Kelsen. O que nós observamos na teoria estruturante de Miller é uma mudança na ideia de norma jurídica. Essa teoria rejeita tanto a interpretação meramente dedutiva quanto a voluntarista, que ignora o texto da norma. Para a compreensão do que seria essa mudança, é importante ter como referencial a ideia central das principais correntes de interpretação e aplicação do direito, observando como a teoria formulada por Miller se apropria ou rejeita as construções teóricas que lhe antecederam. Dentre elas, a gente pode citar a escola da exegese, a escola do direito livre, a teoria pura do direito, E aí, diante da relevância e influência que a teoria pura do direito de Hans Kelsen tem no estudo da ciência do direito, nós resolvemos trazer aqui para vocês alguns pontos abordados por ele e as críticas apresentadas por Miller em sua teoria estruturante, principalmente críticas à teoria da interpretação jurídica e à concepção de norma de Kelsen. A desconstrução da teoria de interpretação jurídica de Kelsen por Miller é bem evidente, principalmente quando ele diz que ali onde Kelsen pensava dever parar, ali começaria o trabalho. Para demonstrar a incompatibilidade entre estas teorias, eu convido vocês a relembrar o princípio fundamental da pureza metodológica, A distinção entre ser e dever ser, do alemão Zion Zollen. Bem, a teoria pura do direito se limita a normas jurídicas, ignorando os elementos metajurídicos com o objetivo de alcançar uma exatidão. Para Kelsen, a ciência do direito não se refere aos fatos ou condutas, ao ser, mas com o que está positivado ali, o dever ser. E ele separa claramente o ser do dever ser. Então, para Kelsen, não importa como o direito deve ser, mas como ele é. Para restringir a discricionalidade do intérprete, Kelsen propõe a moldura, o quadro normativo, dentro do qual existem várias possibilidades de aplicação, considerando, em conformidade com o direito, todo ato que se mantenha dentro deste quadro ou moldura. Para Kelsen, a definição de qual dos conteúdos contemplados pela moldura é o certo não pertence à teoria do direito, mas à política do direito. Ele não se preocupa com isso. Kelsen enfatiza a interpretação do direito como um ato que congrega conhecimento e vontade. A moldura seria estabelecida por um ato de conhecimento, enquanto um ato de vontade selecionaria uma dentre as diversas possibilidades de aplicação. A norma em si teria uma ordem materialmente vazia, carente de fundo material, ela se limitaria a ligar um fato a uma consequência, sem qualquer juízo a respeito do valor moral político dessa conexão.
A crítica de Miller centra-se exatamente na absoluta separação entre ser e dever ser, o que considera determinante para uma teoria vazia de interpretação, onde a norma aparece como puro dever ser desconectada da realidade. Para Miller, a norma jurídica carece ser preenchida pela realidade, que seria o âmbito normativo, né? Que será mais explorado. Ele propõe a noção de norma jurídica como ordem materialmente determinada. A norma sofre influência da realidade, ao mesmo tempo em que, posteriormente, exerce influência sobre esta realidade. Miller critica ainda a inexistência de critérios para aferição dessa moldura normativa. A teoria estruturante do direito de Miller se propõe a repensar a relação norma-realidade, fato-norma, através de uma nova teoria da norma jurídica, que se preocupa com a estrutura da normatividade e a aplicação prática do direito. Enquanto a teoria pura do direito entende não haver comunicação entre norma e realidade, né, o ser e dever ser, a teoria estruturante do direito une esses dois elementos dentro da teoria da norma. Antes de darmos continuidade, eu vou conceituar alguns termos que Miller considerava a ponta do iceberg da teoria estruturante. Primeiramente, o programa normativo, que seria o resultado da interpretação dos dados de linguagem jurídica do texto, em qual o intérprete ele deveria trabalhar com estes conjuntos de linguagem, extraindo sempre de casos práticos ou de jurisprudência a construção do seu significado. O programa normativo ele delimita o âmbito da aplicação do texto normativo. E Miller considerava não uma norma em si, mas um juízo de valor formulado sobre o texto, o entendimento jurisprudencial já o âmbito normativo, ele é construído a partir da análise do âmbito material e do próprio programa normativo. Para a construção do âmbito normativo, é necessário os dados reais e o programa normativo. Miller ele considerava o âmbito normativo como a área da norma, uma estrutura básica de dados fáticos, né, que o programa normativo separava, né, escolhia lá como uma parcela de realidade para ser regulada ou uma própria realidade fictícia, né, jurídica criada para regular uma determinada situação. Miller ele estabelecia, né, como tem até aqui no lado, que o âmbito da norma era um recorte da realidade social de estrutura básica que o programa da norma escolheu para si, ou em parte criou para si, como seu âmbito de... Como já abordamos aqui, a teoria estruturante considera que não há identidade entre norma e texto normativo. A norma só surge no processo de concretização, ou seja, o texto é considerado uma parte, um elemento do programa da norma. Miller desenvolve um conceito dinâmico de normatividade, a partir de um método que deve observar as exigências da realidade no Estado de Direito. Então, vamos pensar, se a norma não é o texto em si, também a normatividade não decorre pura e simplesmente do texto da norma. A normatividade não é estática, ela se manifesta em decisões práticas, com confirmação nas questões jurídicas concretas, na medida em que se relaciona o ser e o dever ser. Para Miller, a normatividade designa a qualidade dinâmica de uma norma assim compreendida, tanto de ordenar a realidade que lhe subjaz, normatividade concreta, quanto de ser condicionada e estruturada por essa realidade, normatividade materialmente determinada. Assim, numa via de mão dupla, a norma influencia a realidade a que se destina e é por ela influenciada, gerando uma circularidade entre norma e realidade, o que torna o caráter histórico-social componente da norma e da sua normatividade. Miller dedica o último capítulo da sua obra só para tratar da relação entre a concretização da norma e os tão falados e conhecidos direitos fundamentais. Afinal, será que a propriedade, a liberdade, a igualdade, a saúde, a segurança e até mesmo a própria vida são colocadas no ordenamento jurídico de forma aleatória e despretensiosa? Será que, ao interpretar esses direitos, a gente realmente tem que partir do pressuposto de que eles são conceitos abstratos? Bom, antes de resolver essa questão, Miller ele já vai tratar de esclarecer a diferença entre direitos fundamentais e cláusulas gerais, normalmente confundidos justamente por essa visão um tanto simplista de colocar eles como sendo normas abstratas. Mas, para você conseguir entender melhor, não deixe de acompanhar aqui na tabelinha ao lado, que eu vou esclarecer os principais pontos e as principais diferenças destacadas por esse autor.
O direito fundamental, para Miller, ele tem um respaldo e uma justificação na própria sociedade, em coisas do nosso cotidiano. Então, a gente pode pensar, por exemplo, na influência das nossas crenças religiosas, na influência também, propriamente, da nossa cultura, das artes, da ciência e da consciência. E, por isso, esses direitos eles são considerados como sendo de alta densidade normativa. Já as cláusulas gerais, elas têm muito mais o intuito de orientar a interpretação de um jurista ou quem quer que seja que esteja interpretando uma determinada norma. E sendo assim, eles têm uma densidade normativa muito menor. Eles se justificam justamente numa lógica de princípios éticos e de convenções sociais. E um ótimo exemplo para a gente lembrar de cláusula geral seria justamente a boa-fé dos contratos. Acompanhe aqui comigo esse trechinho da obra de Miller. Todas as normas de direito fundamentais podem ser entendidas como forças que asseguram os âmbitos pessoais da vida social, ou ordenamentos parciais da vida social, com os quais determinadas realidades materiais e estruturas passíveis de ser explicadas têm correspondência na realidade social. Ou seja, um jeito muito chique de dizer que todos os direitos fundamentais têm uma justificação social e que são respaldados justamente em dados de materialidade, ou seja, na sociedade e na sua conjuntura de forma concreta. A gente já veio até aqui desmistificando e quebrando essa ideia de que os direitos fundamentais são mera abstração, que são figuras abstratas. Mas isso deve ter deixado você com uma perguntinha na cabeça. Se os direitos fundamentais eles realmente não são essas abstrações, como é que eles vão se concretizar? A quem cabe essa concretização? E bom, é justamente sobre isso que Miller vai falar na parte em que ele trata das regras de competência, que nada mais são do que regras que tratam de designar as funções aos nossos entes da federação, ou seja, à União, aos estados e ao município. E é muito interessante pensar que essa competência ela pode se dar de duas formas. Ela pode se dar de forma concorrente ou ela pode se dar de forma hierárquica. Compreendida a relevância das regras de competência, é muito importante que a gente não olhe para nenhuma das regras presentes no nosso ordenamento jurídico de forma pontual. E eu acho que essa é uma das principais viradas que Miller faz na interpretação e que ajudam também na concretização da norma em si. Vejamos como um exemplo dessa questão que eu quero trabalhar com vocês, o próprio direito político. Ele se manifesta como princípio no artigo 1º, inciso 5º da nossa Constituição Federal. Também aparece como a manifestação da liberdade política, enquanto um direito fundamental em seu artigo 5º, e também aparece no artigo 19º, na parte em que se regula e que se orientam os partidos políticos. Então percebam que, apesar de serem três normas distintas, a gente tem ali uma conexão e um elemento que as conecta. E é justamente isso que permite que a interpretação ela possa ser dada de forma uníssona. Ou seja, a gente não deve interpretar a norma como sendo algo pontual, mas sim como um conjunto, como um elemento que faz parte de um todo e inserido num contexto. E esse contexto, ele justamente surge a partir de uma noção da própria sociedade, de uma interpretação dos valores que a gente tem e dos dados materiais que essa sociedade reverbera. Então, os direitos fundamentais, de forma geral, e eu não falo aqui só dos direitos políticos, eles se prezam dessa forma. E eles justamente se concretizam a partir do momento que a gente entende essa unidade e essa relação com a sociedade. Por fim, é muito importante que a gente tenha o cuidado de não confundir essa teoria da unidade do direito com a sua completude. Ou seja, muitas vezes a gente acredita que para ser um bom jurista basta a gente, ler pilhas de livros e encarar isso aqui como sendo o direito per si. Tudo que está na norma é o que eu preciso saber e ponto. Mas não, muito pelo contrário. Como a gente já viu até aqui, o direito ele só se faz a partir dos dados de materialidade. O direito ele só se concretiza a partir da sociedade e das relações que se dão de forma muito dinâmica e mutável. Finalizando a nossa apresentação, nós esperamos que vocês tenham entendido os desdobramentos acerca da teoria estruturante do direito de Friedrich Miller, bem como as diferenças existentes entre texto e norma e o caráter holográfico do direito. Então, terminando a exibição desse vídeo, nós vamos estar à disposição para sanar quaisquer dúvidas que surjam a respeito do que foi apresentado e desde já nós agradecemos a atenção de todos.